Olá, meus irmãos, Shalom, tudo bem? Primeiramente, manifestar aqui a alegria de estarmos juntos novamente. Bem-vindo a você que está nos assistindo hoje pela primeira vez, a você que já está participando de outras aulas, já bebeu dos frutos das graças derramadas nas aulas anteriores e com certeza não vai ser diferente desta vez. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós somos a Missão Jardim Guanabara e juntos nós vamos partilhar um pouco hoje sobre um tema muito caro para nós. O tema que na verdade é a essência da nossa história, é a essência da nossa vida, que é a pessoa de Jesus. Hoje nós iniciamos a 4ª aula desta formação básica. Nós vamos abordar aqui alguns pontos mais fortes dentro deste tema. Vou tentar correr aqui um pouquinho por conta do tempo, tá? Algumas passagens nós vamos realmente abordar, vamos ler, eu vou ler aqui, vocês podem anotar. Outras talvez eu apenas cite a passagem e vocês anotem e depois rezam com mais calma, tá bom? Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meus irmãos, vamos começar partindo do ponto principal, né, que é quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para nós? Nós vamos ler, eu vou ler aqui, né, vocês vão acompanhar e juntos nós vamos tentar entender. Para mim, antes de ter uma profunda experiência com a pessoa de Jesus, para mim Jesus era um Deus distante. Eu não tinha uma noção que Jesus era uma pessoa que estava tão perto de mim. Ao ter uma experiência com a palavra de Deus, com os sacramentos da igreja, com a vida de oração, com a caminhada espiritual em si, eu fui percebendo que Jesus é uma pessoa que se faz próximo de nós, próximo a mim, próximo de você, e que tem muito a nos falar, desde que nós abramos o nosso coração. Então eu vos convido, né, desde já, a dilatar realmente o coração nesta formação, e que a cada palavra, a cada passagem bíblica, nós possamos deixar realmente Deus visitar o nosso coração. Tá bom? Quem é Jesus Cristo? Já houve quem duvidasse da existência histórica de Jesus Cristo, julgando sua figura um mito ou uma personificação da doutrina cristã. Hoje em dia, opiniões como estas são absurdas entre aqueles que possuem um mínimo de conhecimento da história da humanidade. Além dos documentos cristãos bíblicos, ou não documentos históricos, judaicos e até documentos pagãos, falam muito claramente de Jesus e de sua morte violenta. Exemplo, documentos judaicos do conhecido historiador Flávio Josefo, os anais do historiador pagão Tácito e etc. Porém, quem foi Jesus Cristo e o que ele veio realizar entre os homens, né? O que Jesus veio realizar no nosso meio, entre os homens. Uns o admiram apenas como um homem perfeito, ou como um suave idealista, e até como um revolucionário pacífico. Mas como se pode excluir de Jesus sua condição sobrenatural? Infelizmente, entre os que reconhecem a condição sobrenatural de Jesus, ainda há alguns profundamente enganados a seu respeito, como, por exemplo, os que partiram para considerá-lo uma das manifestações de Deus no tempo, como Zoroastro, Buda e etc. Então tem muita gente que ainda confunde a figura de Jesus, né, que não reconhece a identidade de Jesus. Muitos até que convivem na religião, seja católica ou seja alguma outra, mas que pela falta de intimidade com a palavra de Deus, pela falta desse encontro pessoal com a pessoa de Jesus, ainda não o conhecem, e aí são presas fáceis para as falsas doutrinas.
E aí qualquer vento que sopra se deixam levar e são conduzidos para outras vias, né? Que nos levam a perder a eternidade. Menos grave são os que consideram Jesus apenas como um profeta, que tão dedicado à sua missão acabou dando a vida por ela. Sim, de fato, Jesus foi um grande profeta, né? Lá em Romanos, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 ao 21, São Paulo, nesta passagem, ele vai explicar para nós os elos de ligação entre a culpa de Adão e a condenação de todos os homens, para nos fazer ver indiscutível relação entre Jesus Cristo e todos os homens, de todos os tempos e lugares, deixando claro para nós a natureza divina de sua pessoa e o alcance de sua obra salvífica. É através de Jesus Cristo, de um só homem, que todos os homens receberam o juízo de justificação. Antes, todos estavam submetidos ao veredito da condenação e à morte por Jesus. Receberam a abundância da graça e o dom da justiça, substituindo a morte pela vida. Eis o grande fruto do sacrifício de Cristo. Substituiu a morte pela vida e vida eterna. Jesus Cristo é a criação. A criação é o fundamento dos desígnios salvíficos de Deus para o homem e o princípio da história da salvação da humanidade. Por seu lado, o mistério de Cristo derrama sobre o mistério da criação a luz decisiva, revela o fim em vista do qual Deus criou o céu e a terra e a glória da nova criação em Cristo. Assim, a revelação da criação é inseparável obra da salvação da humanidade. Olha só, assim, a revelação da criação é inseparável da obra de salvação da humanidade. O pecado original e suas consequências para toda a humanidade. Aqui, nós vamos encontrar muito falando sobre isso. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículos 15 e 17, capítulo 3, dos versículos 1 a 19. E aí eu vou abrir aqui essa passagem, que eu já deixei aqui na tela do computador, tá, povo? Eu estou virando aqui o meu olhar, não é porque eu estou disperso não, tá? É porque eu deixei as colinhas aqui no computador para ficar mais fácil a nossa partilha. Então vamos pegar aqui Gênesis, capítulo 1, 15 e 17. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra. Capítulo 3, versículos 1 ao 19. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nos e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor, Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? Olha só,
o homem e a mulher pecaram, se esconderam com vergonha porque pecaram, e essa é uma das consequências do pecado. Quando nós pecamos, nós tendemos a nos esconder. Um dos primeiros sentimentos que nós sentimos é a vergonha de Deus por ter pecado, porque é próprio do demônio fazer isso. Ele tira a vergonha para que nós pequemos e depois ele nos devolve a vergonha para que nós nos distanciemos de Deus. E assim, dentro da vida espiritual, grupo de oração, comunidades, isso é muito comum acontecer, às vezes quando um irmão ele é muito frequente na célula ou na obra, né, no grupo de oração, ou pastorais, né, aqueles que servem nas paróquias, e de repente esse irmão ele sumiu. Nem sempre é um problema familiar, mas pode ser que seja também consequência do pecado. Algum pecado que esse irmão tenha cometido que o causou vergonha e ele acabou se distanciando de Deus. Isso acontece. E aí é onde nós entramos em ação, os irmãos, onde nós, impelidos pelo Espírito, vamos até este irmão, não para julgá-lo, mas para atraí-lo pela palavra, atraí-lo pela verdade, atraí-lo pela nossa experiência com Deus, atraí-lo pelo nosso testemunho de fé, daqueles que encontraram a Deus e encontraram a verdadeira e plena felicidade. E aí o Senhor perguntou: onde estás? Versículo 10. E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto. Darás à luz com dores. Teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher, e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ele te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, que for te tirada, porque és pó, e pó te hás de tornar. Então aqui a gente vai ver a consequência do pecado, né, que causa vergonha no homem, faz com que o homem se afaste de Deus, faz com que o homem tenha medo. Mas Deus, na sua infinita bondade, por conhecer o homem, Deus vai ao encontro do homem, né? É incrível a intimidade que Adão e Eva tinham com Deus, porque ambos reconheciam os passos, né, um do outro. Era costumeiro esse passeio de Deus no jardim, né, com eles. Então existia ali um vínculo, uma intimidade muito grande. E não somente com eles, mas também conosco. Quando há uma intimidade muito grande com a pessoa de Jesus, claro que a serpente, o maligno, vai vir também, assim como veio até Adão e Eva, e vai oferecer um fruto que vai se apresentar para nós de várias maneiras. Os frutos da atualidade de hoje, né? Para tentar nos atrair, para tentar nos lançar no pecado, nos induzir ao pecado, nos sugerir ao pecado, e assim nos afastar do caminho de santidade. E aí nós vamos ver aqui alguns pontos, né, que fazem parte, as consequências, né, desse pecado.
Ensina o catecismo da Igreja Católica que, graças à comunidade de origem, o gênero humano, formam uma unidade e vivem uma misteriosa lei de solidariedade, mesmo na sua rica variedade de culturas. Em virtude desta unidade e desta solidariedade que todos os homens nascem implicados no pecado de Adão, por uma transmissão que é ainda um mistério para as criaturas, este pecado que recebemos de Adão é assim por nós contraídos e consiste no fato de nascermos. E aí vem o primeiro ponto. Na culpa, privados da justiça diante de Deus. Segundo ponto. Sem os meios que possibilitam alcançar a Deus, privados da graça sobrenatural ou santificante. Aqui são consequências do pecado, tá? É importante a gente lembrar disso. São consequências do pecado, o que acontece, o que nós perdemos, né? Inclinados a negar a Deus e sua vontade. Quando nós pecamos, nós somos inclinados a negar a Deus e sua vontade em prol de nós mesmos e dos bens passageiros que nos atraem, isto é, o que chamamos de concupiscências ou inclinação, a ânsia desordenada do ter, do poder e do prazer. Nós chamamos dentro da comunidade de PPP, né? Prazer, poder e possuir. São estas as concupiscências com que o demônio enganou Adão e Eva, que tentou enganar Jesus no deserto e que ainda hoje nos tenta enganar. A concupiscência da carne, o fruto da árvore, era bom para comer. A concupiscência dos olhos, de agradável aspecto. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? A soberba da vida, e muito apropriado para abrir a inteligência. Olha só, que grande tentação. Lá em Mateus 15, 18, 20, capítulo 15, versículos 18 ao 20, Jesus explicitamente fala que não é o que está fora do homem que o mancha, mas o que brota de seu coração. Vou repetir. Jesus explicitamente fala que não é o que está fora do homem que o mancha, mas o que brota de seu coração. O mal, né? A maldade, o pecado, o desejo pecaminoso que brota do seu coração. O Pai nos dá Jesus, o novo Adão que nos salva, redime, justifica e perdoa. O pecado atraiu ao homem maldições e sofrimentos, como nós lemos no relato no livro do Gênesis, né? No entanto, podemos constatar a fidelidade do amor de Deus em relação ao homem, ao respeitar sua liberdade, embora ele tenha usado de maneira errada, mesmo tendo se envolvido na morte e perdido a intimidade com Deus. Este não lhe atirou e lhe prometeu salvação. Depois da primeira queda, que chamamos original e originante, o homem não foi abandonado por Deus. Isso é muito importante nós lembrarmos. Mesmo após esse pecado, né, de Adão e Eva, o homem não foi abandonado por Deus. Pelo contrário, ele foi muito mais amado. Isto é atestado pelo autor sagrado no livro do Gênesis, através de toda uma linguagem simbólica. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo. Andarás de rasto sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém o ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a vida dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A tradição cristã vê aí o anúncio de Jesus, que pela obediência até a morte na cruz repara superabundantemente a desobediência do primeiro homem. Olha só, pela sua obediência à morte na cruz, repara superabundantemente a desobediência do primeiro homem. Agora, nós vamos tomar esta passagem, né, de Romanos 5,12. Vamos ler ela aqui de uma maneira bem breve, para dar tempo a gente abordar todos os pontos. Você pode tomar a sua Bíblia também junto comigo. Romanos capítulo 5, versículos 12 ao 21. Eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, pois até a lei havia pecado no mundo.
O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte imperou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Entretanto, não acontece com o dom o mesmo com a falta. Se pela falta de um só a multidão morreu, com quanto maior profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre a multidão também. Não acontece com o dom como aconteceu com o pecado de um só que pecou, porque o julgamento de um resultou em condenação, ao passo que a graça, a partir de numerosas faltas, resultou em justificação. Se com efeito pela falta de um só a morte imperou através deste único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por consequente, assim como pela falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, resultou para todos os homens justificação que traz a vida, de modo que, como pela desobediência de um só homem todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só todos se tornarão justos. Ora, a lei interveio para que avultasse a falta, mas onde avultou o pecado, a graça superabundou, para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça, por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, meus irmãos, aqui a gente pode ver quão grande é o mistério, né? Quão grande é o mistério de amor de Cristo. Para que, como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, pelo mistério da encarnação, Jesus tornou-se homem, sem deixar de ser Deus Filho. Nesta verdade, que se a nossa fé na salvação que Ele nos trouxe, porque, sendo Deus, é que Jesus pode obedecer perfeita e incondicionalmente a Deus até a morte de cruz, e sendo homem, pôde por sua obediência possibilitar todo homem que se unir a Ele pelo sacramento do batismo, tornar-se justo diante de Deus, ou seja, ter cancelado a culpa que pela unidade e solidariedade de toda a raça humana trouxe ao nascer, e receber a graça que o possibilitará alcançar sem fim supremo, que é a perfeita união com Deus. O Pai se dá a nós em Jesus. O Pai se dá em perdão em totalidade a nós, na pessoa de Jesus. Jesus na cruz é o retrato fidedigno do Pai, que perdoa porque ama e não porque seja fraco. Perdoa porque ama e não porque seja fraco. Perdoar vem do latim perdonare, que significa cercar com o dom de si mesmo. Pois isso, o Pai não nos manda um remédio. Por isso, o Pai não nos manda um remédio para nos salvar da condenação eterna, por termos nos afastado dele pela desobediência. Ele se dá inteiramente, concretamente, na pessoa de Jesus, a quem ele é inseparável pelo mistério da Trindade. Olha só, meus irmãos, ele não manda um remédio, mas o remédio é ele próprio. Ele se dá inteiramente, concretamente na pessoa de Jesus, a quem ele é inseparável pelo mistério da Trindade. Pela sua morte de cruz, Jesus diz não à desobediência, ao contrário de Adão, e assim reconcilia toda a humanidade, toda a criação com o Pai. Ele vence Satanás.
anula o documento de acusação que havia contra nós, como eloquentemente nos relata São Paulo lá em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 15, onde vai dizer: mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão da vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele, e ele nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenavam, aboliu definitivamente, ao encravá-lo na cruz. Expoliu os principados e potestades e os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Olha só, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. Foi assim que Jesus fez quando nos encontrou numa vida de pecado. Você que nos assiste agora, assim como eu, nós temos uma história de vida, nós temos um passado, nós temos um presente e nós teremos um futuro muito belo, um futuro cheio da graça de Deus, um futuro de eternidade. Mas nós podemos olhar para trás e fazer memória e recordar a nossa história de vida, de onde Deus nos tirou. Então essa palavra ela acontece de uma maneira muito concreta na nossa vida. Chamou-vos novamente à vida em companhia com Ele. Esse é o nosso chamado. Viver em companhia com o amado, viver em companhia com Jesus, ser íntimo dele. Jesus é a salvação de toda a eternidade, porém a salvação que é Jesus entrou para a história do homem na plenitude dos tempos. O nome Yeshua, Deus que salva, mostra bem que quando os judeus esperavam o Messias, o ungido, Emanuel, Deus conosco, eles esperavam uma pessoa e não um acontecimento. Muitos de nós não encontramos a salvação porque a vemos como um fato passado, e não como uma pessoa. Então a pessoa de Jesus, a salvação é uma pessoa, o amor é uma pessoa, a salvação é uma pessoa, a alegria é uma pessoa, o perdão é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo, que se faz presente na nossa vida todos os dias e que grita no nosso ouvido, anseia pela nossa volta, pelo nosso retorno. Temos que correr aqui mais um pouco por conta do tempo. O único mediador e os mediadores criados. A doutrina da Igreja afirma que sem a redenção pela cruz de Jesus Cristo, o homem descendente de Adão é irremediavelmente pecador. Portanto, para o homem que quer tenha vivido antes ou depois de Jesus Cristo, quer o conheça ou ignore, não pode haver graça alguma se não vem de Jesus Cristo. Este é a fonte infinita e superabundante de toda graça e de toda santidade. O significado do amor e da obediência de Cristo. Ao nos salvar pela obediência, Jesus substituiu a nossa obediência pela sua obediência. Somente Deus poderia, desta forma, refazer o laço amoroso que nós havíamos quebrado pelo pecado original. Assim fomos salvos, não pelo sofrimento de Jesus em si, mas pela obediência amorosa de Jesus ao Pai. O Pai me ama porque dou a minha vida para retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, porque tenho poder de dar, como tenho poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. Em outras traduções, vai dizer que minha vida eu a dou livremente. Ninguém toma, eu a dou livremente. Por amor. Por amor. A salvação operada por Jesus foi um ato de amor a nós, por amor ao Pai. Não há obediência verdadeira sem amor. E não há amor verdadeiro sem obediência. A obediência é uma homenagem de amor, em reconhecimento amoroso da autoridade do Pai e do seu desejo de ter todos os seus filhos consigo. Da unidade da Trindade deriva o amor.
Importante ressaltar também que a obediência de Jesus ao Pai não foi fácil. Não foi fácil mesmo. Pelo contrário, foi a obediência mais difícil, mais dolorosa, custou-lhe muito, né? Custou-lhe o suor de sangue, porque Jesus obedeceu divinamente, com uma vontade igual a nossa. Jesus, ao ser um com o Pai, cumpriu a obediência perfeita e amorosa que o levou a morrer na cruz. A vida de Jesus foi desde a sua entrada no mundo até a morte de cruz obediência, isto é, adesão a Deus. Porém, ele obedeceu a Deus na pessoa de intermédio, que ele mesmo sendo, né, Deus e superior a todos eles, não rejeitou obedecer às autoridades, se fez pequeno, se fez pobre, se humilhou por amor. E Jesus foi além na sua paixão. Ele leva a sua obediência ao ponto culminante, entregando-se sem resistência a poderes desumanos e injustos, passando através de todos os seus sofrimentos pela experiência da obediência, fazendo de sua morte o sacrifício mais precioso a Deus, o da obediência. Por esta razão, que Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. E aí eu me recordo muito aqui, né, lendo esse texto, esse conteúdo, essa pauta da formação do filme do Mel Gibson, né, quando Jesus ele encontra, se não me engano, Pôncio Pilatos, e aí ele é perguntado, né, tu és o rei dos judeus? E ele olha, né, para ele e diz, tu dizes, tu dizes. Então, mesmo em meio àquele caos, mesmo em meio àquele... Essas perguntas eram feitas, Pilatos, quando pergunta isso a Jesus, ele pergunta, mas no íntimo do coração dele, ele sabe que ele é Deus. Só que a humanidade, o orgulho, não quer dar o braço a torcer, o medo, né, de perder a sua reputação, de manchar a sua imagem diante daquele povo, né, que queria crucificar Jesus, o faz e além, né? Já pertinho de finalizar, povo, concluindo, por isto a morte de Jesus também me atinge, porque foi também para merecer de Deus o seu perdão e a restauração da minha amizade com Ele, que Jesus morreu e ressuscitou com sua obediência. A salvação nos foi oferecida gratuitamente, em troca de nada. A obediência de Jesus Cristo é a nossa salvação e nos obtém de novo o dom de sermos de novo obedientes a Deus. Viver a salvação é aceitar extasiada a gratuidade deste amor obediente e, em retribuição, obedecer amorosamente a Deus, sendo com Jesus assim como Jesus foi com o Pai. Só Deus poderia fazer-se homem para nos levar de volta ao seio amoroso da Trindade. E aqui nós encerramos, meus irmãos. Que Deus os abençoe, que nós prossigamos neste curso, né? Ainda restam ainda mais 2 aulas. Que Deus nos faça crescer em intimidade com Ele, tá bom? Que Deus os abençoe. Shalom. A grande família Shalom não está mais podendo se reunir nos centros de evangelização, mas nós continuamos unidos de coração. Já dá saudade da gente se encontrar de novo, é ou não é? Esse tempo vai passar, mas a gente quer continuar unidos na ação evangelizadora. Talvez você não tenha a possibilidade de estar desse lado evangelizando, mas você está participando. A sua comunhão de bens é que sustenta essa obra. Você já conhece muito bem todos os canais pelos quais você pode fazer a sua comunhão de bens. E aqui também vai aparecer mais uma vez. Não perca a oportunidade de estarmos unidos. Não estamos podendo nos abraçar, não estamos podendo falar diretamente e presencialmente, mas nós estamos podendo continuar caminhando como família para o bem de todas as pessoas. Continue a ser fiel na sua comunhão de bens.
vamos dar continuidade às nossas aulas, mas antes de nós iniciarmos, eu gostaria de convidar a, junto comigo, invocarmos o Espírito Santo para bem vivermos esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade com a nossa quinta aula, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós cristãos, junto com a igreja, nós confessamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, distinta do Pai e do Filho, dos quais procedem eternamente. No Antigo Testamento, nós vamos ter algumas referências da presença do Espírito Santo, mas não como uma pessoa, mas como sopro de Deus, o hálito, a respiração de Deus, como aquele que inspira, que transforma o coração do homem. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo já não tivesse a sua personalidade. Sim, ele já tinha, desde sempre, desde toda a eternidade, assim como o Pai e o Filho. O que acontece é que no Antigo Testamento, a revelação ela ainda não estava completa. E isso só vai se dar no Novo Testamento por meio de Jesus. É o próprio Jesus quem nos apresenta o Espírito Santo como uma pessoa. Como a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E o que define uma pessoa? O que define uma pessoa e o que nos faz desassociar aquilo que muitas vezes está ali já presente, gravado, né, em nós, né, de identificarmos, de termos a referência do Espírito Santo como somente uma pomba, vento, fogo. Esses são elementos, né? Esses elementos são símbolos ou sinais da ação da presença do Espírito. Mas é importante nós entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa é o quê? O que define uma pessoa? É um ser vivo, com inteligência e vontade, com uma personalidade que o diferencia de outras pessoas. É alguém que é capaz de apreciar outras pessoas, de ser sensível a outras pessoas, de se fazer um com outras pessoas. É capaz de apreciar outros e a si mesmo. Então, o Espírito Santo é uma pessoa e ele deseja se fazer presente em nossas vidas. É importante nós estarmos atentos às suas inspirações, à sua presença, ao movimento da sua presença em nossas vidas, ao que ele deseja nos falar. Então, quando nós entendermos isso, nós passamos a nos relacionar com ele, não de uma forma superficial, não de uma forma como se ele não estivesse atento às nossas necessidades, aquilo que nós estamos vivendo, as nossas dores e alegrias, as nossas conquistas, né, as nossas derrotas, enfim, a todos os aspectos da nossa vida ele se faz presente e deseja se fazer um conosco. Então é importante nós estarmos atentos às suas inspirações. E o Espírito Santo ele deseja agir em tudo em nossas vidas. Não é só naqueles momentos em que eu estou ali no grupo de oração com os meus irmãos. Não é só no momento que eu estou na minha célula comunitária, na minha comunidade, na minha paróquia. Não é só nesses momentos, mas em todos os momentos, no meu trabalho, na faculdade, nos meus estudos.
A primeira vez que eu toquei de forma muito concreta na presença do Espírito Santo na minha vida foi em sala de aula. Lembro que já fazia alguns meses de caminhada, de experiência com Deus, né? E ainda no ensino médio me veio uma missão, né? Eu digo assim, uma missão, porque realmente ali eu acredito que foi a primeira vez que eu me abandonei, assim, que eu disse, né, Senhor, né? Se realmente é como as pessoas falam, é como as pessoas pregam, então me socorre, me ajuda nesse momento, envia o teu Espírito Santo sobre mim, né? Eu lembro que o professor havia passado, no lugar da prova, um seminário, né? Uma apresentação em sala de aula. Já fazia 14 anos que eu estudava naquela mesma escola, né? Muitos alunos ali, nós crescemos juntos, né? Desde o início, nós crescemos juntos ali, mas eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas, de conversar, de me expressar, né? Até então, até o terceiro ano, né, ali, eu nunca tinha tido aquela experiência de uma apresentação, um seminário, apresentar sem ler, né? Sem estar ali com papel na mão, sem estar com um livro, né? Sem ter aquela segurança ali em mãos. E muitas vezes eu falava ali, eu lia, gaguejando horrores, né? Gaguejando horrores, tremendo mesmo, que era perceptível isso. E o professor, naquela ocasião, né, ele deixou muito claro, como era um seminário que iria substituir a prova, quem fosse ler, né, automaticamente seria zerado. E eu fiquei assim, né, eu fiquei, meu Deus, né, o que eu faço agora? Porque até então eu nunca tinha conseguido fazer isso. Mas eu já tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Eu já tinha tido essa experiência. Era preciso que naquele momento eu me abandonasse. Então eu fui fazer a minha parte, estudando. Fui fazer a minha parte estudando. Eu lembro que naquele dia, né, ficou tão marcado que eu acho que durante os 14 anos que eu passei naquela escola, aquele foi o dia que mais me marcou, assim, que eu lembro até hoje. É que eu passei as aulas anteriores ali estudando. Eu não lembro de nada do que os professores falaram, não lembro nem quais eram as disciplinas anteriores àquela que nós iríamos apresentar. Eu só lembro que eu fiquei ali estudando, já tinha estudado em casa, mas eu queria reforçar. E à medida que eu estudava, que eu lia ali, eu dizia assim, ó, Senhor, olha, eu não consigo. Né? Eu não sei se vai dar esse negócio, se vai dar. Minha humanidade ali, sabe, muitas vezes se levantando, gritando, né, nos meus ouvidos, né? Eu não consigo. E aí, no momento que nós fomos apresentar, eu era a terceira, né, na sequência, eu era a terceira. As duas primeiras que apresentaram, né, apresentaram muito bem, né, com muita naturalidade, eu só comigo, né, eu com o meu livro ali na mão, né, e eu percebia que vez ou outra o professor olhava assim, né, e muitas vezes aquele olhar já dizia assim, muita coisa. E eu ali com o livro na mão e ali pensando, né, nossa, será que vai dar certo, né? Elas estão falando com a naturalidade assim, tremenda, realmente de quem está dominando o assunto, de quem sabe o que está falando, né? E aí quando chegou a minha vez, né, eu abri o livro e logo depois eu olhei assim pro professor, ele fez jeito de quem queria rir, como quem dissesse assim, lembra do que eu falei, se for ler, vai zerar. Eu passei ali alguns segundos e foi os segundos assim que necessários para eu, no silêncio do meu coração, dizer, Senhor, me socorre, envia o teu Espírito Santo sobre mim. Eu já ouvi muitos pregarem em teu nome, eu já ouvi muitos falarem em teu nome, eu já ouvi muitos dizerem que é a ação do Espírito Santo e que o Senhor pode realizar o impossível. Por isso agora eu estou te pedindo esse impossível. Eu estou te suplicando essa graça, o impossível nesse momento. Eu quero tocar nessa verdade. Aí ali eu fechei o meu livro,
Coloquei sobre a mesa do professor e disse, bem, eu ia ler. Mas como eu não quero zerar, né, nessa disciplina, eu vou falar aquilo que eu estudei. E comecei a falar. Meus irmãos, ali de uma forma muito concreta, eu toquei na ação do Espírito Santo, que pode nos levar onde nós nem imaginamos, que pode nos tornar instrumentos em situações que nós nem imaginamos. E naquele momento, aquela pessoa que muitas vezes travava, que tinha dificuldade de conversar ali num círculo de 2 pessoas, não conseguia desenvolver um assunto pela vergonha, pela timidez que bloqueava. Naquele momento ali, eu toquei nessa verdade, que o Senhor ele pode realizar todas as coisas. À medida que nós abrimos o nosso coração e que esse Espírito Santo ele deseja realizar grandes coisas na nossa vida e em todos os momentos da nossa vida. Essa minha primeira experiência foi em sala de aula. Depois o professor veio falar comigo e disse, né, nossa, eu não tinha escutado durante esses anos, eu não tinha escutado a sua voz como eu escutei hoje. E eu falei para ele, professor, foi Deus. Né? Eu não tenho dúvidas disso. Foi Deus, pela ação do Espírito. Porque na minha humanidade eu não iria conseguir. Não porque eu não tivesse estudado, mas pelas dificuldades que eu tinha. Então o Espírito Santo ele deseja realizar essa novidade em nossas vidas. Ele deseja realizar grandes obras e deseja derramar grandes graças em nossas vidas, à medida que nós abrimos o nosso coração. Nós podemos observar nos evangelhos sinóticos, quais são esses evangelhos? Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E por que eles são chamados assim? Porque esses 3 evangelhos, eles trazem uma grande semelhança nas suas histórias, né? E muitas vezes eles trazem exatamente uma sequência de palavras muito parecidas. Então, eles são muito parecidos entre si, por isso eles são chamados assim. Cronologicamente falando, né, a referência que nós vamos ter nos evangelhos sinóticos da presença do Espírito Santo é em Lucas, capítulo 1, versículo 15, quando é anunciado o nascimento de João Batista, o precursor, né, que ele seria, ainda no ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. E nós podemos lembrar aquela passagem onde Nossa Senhora, quando ela vai ao encontro de Isabel, e somente ao ouvir a saudação de Maria, né, Isabel fica cheia do Espírito e a criança estremece em seu ventre. Então, essa é a primeira referência que nós vamos ter da pessoa do Espírito Santo nesses evangelhos, né? Sobretudo no evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15. João Batista, ele já anunciava que quem iria batizar no Espírito seria Jesus. Qual a diferença do batismo de João Batista para o batismo de Jesus? Primeiro é importante nós entendermos o significado de batismo, quer dizer mergulho, mergulhar no Espírito, sermos mergulhados, inseridos na Trindade. O batismo de João Batista era aquele batismo de arrependimento e de uma adesão à doutrina em preparação para a vinda de Cristo. Já o batismo de Jesus é aquele batismo no Espírito, é o batismo no Espírito, onde Jesus ele nos mergulha no amor da Trindade. Então, o batismo de Jesus é esse batismo que nos leva a uma vida nova, a uma transformação de vida,
onde nós somos inseridos no seio da Trindade. Apesar de Lucas ele ser o evangelista, né, ele ser conhecido como o evangelista do Espírito Santo, é João quem mais vai mencionar o Espírito Santo. É ele quem menciona mais vezes no seu evangelho esse Espírito Santo. E quem dá uma doutrina mais detalhada sobre a sua ação, de uma forma mais acentuada e com uma maior riqueza de conteúdo. É em João que Jesus ele vai falar a respeito do Espírito Santo como paráclito, como advogado, como aquela pessoa que vai estar presente em nossas vidas. Eu convido você a, junto comigo, pegar o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 12 em diante. Jesus ele diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço, e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu farei. Se me amais, observareis meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito, para que convosco permaneça para sempre o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, Jesus no Evangelho de João vai nos apresentar o Espírito Santo dessa forma, como paráclito, como um advogado, um defensor, aquele que segura as pontas, né? Aquele que realmente nos socorre, que está presente em nossas vidas, né? Que nos defende, que nos ajuda a dar passos concretos na fé, a corresponder à vontade de Deus. O Espírito Santo em Pentecostes provém da Páscoa de Cristo. É o Espírito Pascal, é o sopro do ressuscitado. Na linguagem de João, tem dois significados, o natural e o místico. O significado natural, o último suspiro de Jesus. É o último suspiro de Jesus. E o místico emitiu o Espírito Santo. Então, para João, o último suspiro de Jesus foi o primeiro respiro da igreja. O último suspiro de Jesus foi o primeiro respiro da igreja. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, nos é dado essa garantia de que o Espírito Santo, ele é essa presença que vai nos dar força, que vai estar presente, que vai nos tornar autênticas testemunhas do Evangelho. Em Atos, nós podemos observar inúmeros relatos. E eu gostaria aqui de abrir um parênteses. Se você quer ter uma experiência com o Espírito Santo, leia e reze Atos dos Apóstolos. Reze com Atos dos Apóstolos. E contemple as graças que são derramadas. Aquilo que o Senhor pode realizar por ação do Espírito Santo. Onde Ele pode nos levar por ação do Espírito Santo. Assim como Ele fez com os apóstolos. Quando tiveram a sua experiência com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo em Pentecostes desceu sobre eles no cenáculo, eles que estavam ali medrosos,
amedrontados, sem saber como se daria, sem saber para onde iriam, como eles ficariam sem o Senhor ali. Eles que não eram pessoas letradas, maior parte deles não eram letradas, não eram pessoas assim, com uma fala, sabe, eloquente, não, eram pessoas que ali tiveram uma experiência com o Senhor. E que Jesus, assim como ele diz em João, né, ele fala, não vos deixarei órfãos. Né? As coisas que eu fiz, né, vós podeis fazer ainda maiores, não por méritos nossos, não por capacidades nossas. Então, eles já haviam escutado essas verdades do Senhor. E naquele momento, né, em Pentecostes, quando vem o Espírito Santo sobre eles, aqueles homens são totalmente transformados, são impelidos por uma força maior, que não provém deles, das suas humanidades, mas uma força que vem do alto, uma força que os transforma, que os fazem sair das suas zonas de conforto, das suas mentalidades mundanas, que fazem, que os envia, porque a experiência que nós temos com o Espírito Santo é essa experiência de envio. Né? Quando nós temos essa experiência, quando de fato nós tocamos, né, na presença do Espírito Santo, não tem como, meus irmãos, nós retermos a graça. Nós somos enviados e o desejo do nosso coração é de anunciar o Cristo ressuscitado. E isso não se dá porque nós somos bonzinhos, porque parte de nós essa inspiração. Não. É o próprio Espírito Santo que vai nos inspirando, que vai nos movendo, que vai nos ungindo, que vai nos conduzindo, que vai nos dando as palavras, aquilo que é necessário. Onde nós não sabemos, o Senhor, Ele conhece tudo, Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece a necessidade do seu povo. Então, a partir daquela experiência que eles tiveram em Pentecostes, eles partiram em missão. E nós podemos contemplar em Atos dos Apóstolos, né, a grande explosão da missionariedade, da evangelização, com intrepidez, com ousadia, com parresia, com o desejo de anunciar o Cristo, com o desejo de que outras pessoas também experimentem da graça que eles experimentaram. E eu digo a vocês que hoje o Senhor, Ele deseja realizar essa graça em nossas vidas, nos dando essa nova experiência com o Espírito. Que esse novo derramamento do Espírito inspire o nosso coração, encha o nosso coração desse desejo de anunciar o Cristo a outras pessoas, de sermos testemunhas autênticas, saindo dos nossos milindres, das nossas zonas de conforto, saindo dos nossos achismos, da nossa mentalidade mundana que muitas vezes barra a ação do Espírito. E de termos uma experiência nova e a partir dessa experiência, ir ao encontro do homem que sofre por desconhecer a Deus. Então, essa experiência que eles têm e essa experiência que o Espírito Santo deseja nos dar nesse dia, nos fortalecendo, renovando a nossa força, renovando a nossa fé, a nossa esperança no Senhor, naquele que nos chamou, fazendo com que o nosso olhar, o nosso coração se volte àquele que nos chamou por amor e por misericórdia. Essa experiência, a experiência do arrependimento profundo, Nós nos arrependemos não porque somos bons, não por méritos nossos. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é graça do Espírito.
É fruto do Espírito o arrependimento dos nossos pecados. O desejo pela santidade, o desejo pela vontade de Deus é graça do Espírito. Por isso, meus irmãos, não tenhamos medo, não tardemos a ação do Espírito Santo em nossas vidas, não tenhamos medo da presença dele em nossas vidas e da transformação que ele pode e quer fazer em nossas vidas. Então é importante nós estarmos atentos às suas inspirações. É importante nós estarmos atentos ao movimento da graça em nossas vidas. Onde o Espírito Santo deseja nos levar. O que ele tem inspirado em nosso coração. Os desejos que ele tem suscitado em nosso coração. Em vista de um bem muito maior. Um bem que nós nem imaginamos. Mas um bem muito maior. Em Romanos, no capítulo 8, São Paulo, ele vai nos afirmar que só pertence a Jesus quem tem o seu Espírito Santo. E aí vale, né, ressaltar, mesmo que brevemente, quem é a pessoa de São Paulo, né? Aquele homem que era um fariseu, perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, que era conhecedor da lei, da Torá, que era conhecedor, mas que perseguia os cristãos. E foi a partir da sua experiência com o Espírito Santo, foi a partir da sua experiência dessa efusão, que ele teve a sua vida totalmente transformada. E ele vem afirmar, e não somente em Romanos, né, mas eu gostaria de ressaltar essa passagem, Romanos 8. Só pertence a Jesus quem tem o seu Espírito Santo. Porque somente com o Espírito Santo, meus irmãos, nós conseguiremos viver uma vida transformada, uma vida autêntica de cristãos. Somente com a presença do Espírito Santo nós iremos viver o nosso batismo. Somente com o Espírito Santo nós iremos, de fato, contemplar as graças. O impossível de Deus se realizando em nossa vida todos os dias. Somente pelo Espírito Santo nós vamos sair daqueles pensamentos que nos bloqueiam. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não posso. Isso não é para mim. Nossa, quantas vezes eu pensei dessa forma. E quantas vezes o Senhor ele foi me mostrando que é Ele quem faz. É Ele quem faz a partir do meu sim. A partir da minha adesão. Se eu dou o meu sim a Deus, o Espírito Santo ele tem livre acesso. Ele age livremente na minha vida e vai realizando esse impossível. No ordinário da minha vida. Eu lembro que uma vez eu fui chamada para pregar em um local e isso ficou muito marcado para mim, porque foi uma das experiências que eu disse, né? Espírito Santo, vem em meu socorro agora, né? Não tarde, né? Agora, já, né? Me deram um tema, né, para eu pregar, era um evento, né, que eles estavam realizando e era a abertura desse evento, né? Então eles me deram esse tema de abertura para eu pregar. Então, fui rezar, preparei a pregação, né? Fui fazer a minha parte, né? Quando eu cheguei lá, o coordenador naquele local, naquele grupo, me chamou à parte, né? E começou me pedindo perdão, né? E a primeiro momento eu fiquei assim, sabe? Sem entender o que era aquilo, né? Me perdoe, né? Eu só quero lhe pedir, né? Isso, me perdoe. Primeiramente, antes de me explicar, né? Me perdoe. E aí
Aí quando ele começou a explicar, né, aí eu comecei, assim, sabe, a tremer mais do que vara verde. Porque ele foi explicando, né, que o evento, por alguns motivos, algumas realidades, ele foi colocando, precisou ser adiado, né, não iria acontecer naquele dia, e que por questões, né, por várias questões, e ele foi colocando, né, aquelas questões. E ali, a primeiro momento, eu imaginei assim, bem, então, já que foi adiado, vou voltar para casa, né, não vai ter a pregação, né. Isso ele falando, enquanto ele ia falando que o evento tinha sido adiado, eu ia pensando isso, né, vai ser adiado e tal, então vou voltar para minha casa, tudo bem, tranquilo. Se ele precisar para outra vez, né, se eu tiver com a disponibilidade, não tiver outro compromisso, daí eu com esse pensamento. Até que ele terminou e falou assim, mas nós queremos ainda ter um momento de pregação. Só que não é sobre o tema que você iria pregar. Aí eu pensei, bem, então ou é ele, que é o coordenador, ou então viram outra pessoa. Então continua ficando tranquilo. Né? Até que ele disse, você pode fazer isso? Você pode fazer isso? Aí eu, como é isso? Como é isso que você quer que eu faça? Aí ele falou, uma pregação inspirada. Aí eu disse, meu Deus, né? A primeira vez que eu escutei, assim, eu disse, meu Deus, uma pregação inspirada. Aí o Senhor, a única coisa que eu falei para ele, que eu perguntei, na verdade, onde é que fica a capela? Aí ele me direcionou até a capela, e lá eu tinha mais ou menos 35 minutos no máximo, que era o tempo que eles iniciavam até o momento da pregação. E ali, gente, eu vou dizer para vocês que mesmo sentada eu sentia o tremor, né? Eu sentia tudo tremendo em mim. E ali eu dizia assim ao Senhor, eu não sei a necessidade desse povo. Eu não sei a necessidade desses teus filhos, mas tu sabes, tu conheces. Eu não tenho dúvidas disso. Tu conheces. Tu sabe a necessidade de cada um. Tu conheces a necessidade de cada um. Eu não conheço, mas tu conheces. E aí eu comecei a invocar o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem, Espírito Santo, age poderosamente. Vem, Espírito Santo, me dá as palavras acertadas. Vem, Espírito Santo, me conduz nesse momento para que eu seja um mero instrumento da graça de Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Eu acho que eu nunca chamei tanto assim, vem, Espírito Santo, num curto espaço de tempo. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem sobre mim, né? Me dá unção, me dá as palavras, me conduz. E eu fui. Só Deus sabe como que estava o meu coração. Nem eu mesma sei exatamente como que estava, né? Deus sabe como que estava o meu coração naquele momento. Então, dei a pregação e no dia seguinte o coordenador me ligou, né? Partilhou algumas realidades internas do que eles estavam vivendo, né? Realidades que não eram do meu conhecimento de fato, mas que Deus sabia de todas as coisas. Agradeceu pela pregação, que era justamente aquilo que eles estavam precisando. E ali, mais uma vez, eu toquei nessa graça da manifestação de Deus, né? A manifestação do Espírito Santo, quando ele vai nos conduzindo, quando ele vai nos movendo. Meus irmãos, que nesse tempo, esses dias, nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça, de ao termos a experiência com ele, da pessoa que ele é, da pessoa que ele deseja ser em nossas vidas, e de ter essa experiência com ele, sermos enviados, sermos conduzidos, sermos movidos, impulsionados por sua presença. Que o nosso apostolado seja renovado, os nossos ministérios sejam renovados, que a nossa experiência no nosso serviço, seja ele qual for dentro da igreja, que tudo seja renovado pela ação do Espírito. Nós sabemos que
não podemos levar por nossas próprias forças. Não podemos levar quando nós damos passos que correspondem à vontade de Deus, é por graça e fruto do Espírito, é pela ação do Espírito. E o Senhor deseja que muitos, que a humanidade conheça o seu amor, conheça a sua presença, conheça quem Ele é. E uma vez que nós temos essa experiência com a Trindade, sim, porque um não se distancia do outro, um não se ausenta do outro. Então, quando eu tenho a experiência com o Espírito Santo, eu tenho a experiência com a Trindade. Quando eu tenho uma experiência com o Espírito Santo, a Trindade habita em mim. Então, à medida que nós vamos tendo essa experiência, o nosso coração anseia de anunciar, anseia pelo anúncio, anseia por levar Cristo a outras pessoas, tornar Cristo conhecido a outras pessoas. Então, que essa experiência com o Espírito Santo nos conceda essa graça de sermos purificados, de sermos fortalecidos, de que a nossa fé, a nossa esperança sejam renovadas e que nós sejamos mais uma vez enviados a anunciar o Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado que nos tirou da morte e nos deu uma vida nova. Essa experiência que Ele deseja nos dar. E essa experiência que o nosso coração anseia. Durante esses dias, peçamos essa graça de sermos renovados. Mais uma vez eu reforço e te convido a rezar com Atos dos Apóstolos e ver ali na experiência dele os impossíveis, as curas, as libertações que o Senhor realizava através daqueles homens que eram meros instrumentos da sua graça e que foram tão fundamentais, porque Deus quis precisar de cada um deles. E ainda hoje, meus irmãos, Deus quis precisar de nós. Deus é Deus, Deus é Deus. Nós necessitamos da sua presença em nossas vidas. E quando nós deixamos Ele agir em nossas vidas, nós nos tornamos esses instrumentos da graça de Deus. Ainda hoje o Senhor deseja realizar curas, milagres, sinais. Ainda hoje o Senhor deseja libertar o seu povo. Ainda hoje o Senhor deseja realizar prodígios. Ainda hoje o Senhor deseja realizar grandes maravilhas. E somos nós esses instrumentos que Ele nos confia essa graça. Uma vez que somos movidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de uma semana abençoada e repleta do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Shalom.